Eu ia dizer que o ser humano é feito de paradoxos, mas na verdade ele é o próprio paradoxo. Tudo que chega a gente parece que chega sempre invertido e tem que desinverter. Daí depois a gente não sabe qual é o lado certo. Eu já falei aqui um pouco de ilusão, de imaginação, e parece que é tudo meio enigmático. E é, né? Eu vou tentar aqui pela 40ª vez tentar explicar o que eu tenho lido, porque eu fico... né, esses assuntos nos levam a gente refletir sobre por que a gente faz o que a gente faz, por que tanto problema. Daí uns vão dizer assim, mas só fala em problema, mas é que vem o assunto. Fui esses dias na feira de ciências lá da minha filha, era só saúde mental, depressão, ansiedade, qual é que é aquela lá bem feia, uma psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai. Então não é bem só eu, né, que estou preocupado com isso. Até porque eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou refletindo. Eu tenho 47 anos e hoje parece que tem mais problema, né? Parece que eu não enxergava muito problema nem meu e nem nos outros. E parece que eu não conseguiria resolver os problemas que eu tinha. Se tinha aquilo, tinha que aceitar e pronto. Mas hoje não. Hoje parece que tem bastante problema e parece que tem como resolver. É que tem muita gente ensinando como resolver os problemas. Como tu tem que pensar, como agir, como ter uma rotina saudável, como ter uma mente milionária. E claro, né, o legal é tentar ter uma vida boa. Claro, eu acho que essa é a grande busca de todo mundo. É por isso que eu meio que me identifiquei nisso daí. Porque é justamente isso. A gente se identifica. E no momento que eu comecei a ler coisas que me trouxeram uma vida boa, sem eu conseguir nada diferente, simplesmente só pela minha forma de pensar. E dentre essas grandes ideias aí, vem essa questão da ilusão do Platão, que ele dizia que o corpo nos enche de uma gama de desejos sensuais, apetites, temores e toda uma gama de ilusões que nos impossibilita em absoluto pensar. Que seria isso, todos esses desejos que a gente tem, né? Por isso que eu também em seguida falo em desejo. Desejos carnais, mas desejos de ser humano, coisas que a gente quer, vontade de ter as coisas, de ter um trabalho, de ter uma carreira, de constituir uma família, de ter dinheiro para ver uma coisa que tu gosta e comprar, para poder viajar e tudo mais que a gente quer. E é isso que o Platão dizia. Todas essas vontades do ser humano aí são ilusões que impedem de o ser humano enxergar, que parece que a gente só é feliz se a gente conseguir aquele desejo determinado. Só que esses desejos, por serem carnais, eles atrapalhariam a busca do conhecimento verdadeiro, porque o corpo é limitado, né? Ele fala muito dos sentidos, a nossa visão é limitada, a audição, o tato, o olfato, as formas que a gente se relaciona no mundo, elas vão até um certo ponto, e na verdade, se for ver o que realmente está em jogo aí, é o relacionamento entre as pessoas, né? Porque num mundo assim, se tu viver sozinho, tu não conquista nada. Inclusive, sozinho tu não é nada, porque tu nem sobrevive sozinho. Já começa lá desde a infância precisando dos outros. Esse formato aí que o ser humano escolheu e teve a capacidade, a habilidade de inventar, é a tal da ilusão do Platão. Ele dizia que teriam duas formas para atingir essa verdade pura aí, né? A filosofia e a morte. Que acho que não viria muito, né, ao caso, acho que não seria uma opção. Mas eu quero falar da ilusão no sentido que a psicanálise aproveitou, que eu acho que é bem mais aplicável e é legal porque é bem prático, que é a ilusão como a imaginação. Porque no fim das contas a gente imagina as coisas que acontecem, né? É claro que se está sincronizadamente acontecendo as coisas que a gente está
enxergando e que a gente está imaginando o que está acontecendo, é mais fácil, né? Eu estou aqui falando e estou me vendo, estou percebendo que eu estou falando e isso está acontecendo. Todas as sensações vão me permitir que eu tenha essa experiência. Daí é fácil, no presente é mais fácil. Mas se colocar para o passado, já começa a descolar um pouquinho essa questão de realidade em função da imaginação. Porque, claro, a gente pensa, a gente recorda, a gente se lembra das coisas do passado, mas a gente está imaginando, né? A gente não está vivendo de novo aquilo, só se fosse voltar no tempo. Então, a gente se lembra e isso é uma situação de imaginação, né? De criação mental ou de recriação mental de algo que aconteceu. E aí começa a ficar mais legal, porque a gente não se lembra de tudo, né? Uns mais, outros menos, e a gente filtra lembranças, né? Tem lembranças mais importantes que outras. Além disso, a gente relaciona a circunstância que a gente está vivendo agora com a lembrança que a gente está tendo. Então, alguma coisa dispara essas lembranças, mas elas estão sempre relacionadas a uma situação presente. Dependendo da situação, as lembranças são boas ou as lembranças são ruins. Tem gente que gosta mais, parece, de pesar para um lado ou para outro, né? E daí aí é que tá. Daí vem toda essa questão, de novo, da imaginação. Por que a gente se lembra daquilo que a gente se lembra? E como que a gente se lembra? Qual é que é a interpretação daquela lembrança? Isso tudo passa pelo, né, o que a psicanálise chama de sujeito, né? O sujeito, nós, eu sujeito, um homem, uma mulher, um sujeito. O sujeito, o termo sujeito vem de subjetivo, de algo que é subjetivo, né? Que é filtrado pela nossa subjetividade. Como a gente não percebe tudo e também não percebe exatamente como aconteceu, parece que a gente pode escolher como é que a gente quer se lembrar daquilo. Qual é que é o sentimento que aquilo traz junto. Então, aí que vem a subjetividade e a imaginação. Talvez isso tenha um peso hoje que não teve no passado, que a gente talvez está se boicotando sem precisar, ou está imaginando, valorizando muito alguma coisa que talvez não tivesse tanto valor assim na época. Claro que é bem complicado esse negócio aí, eu tô começando a história aí, e não sei se um dia eu vou terminar também. Parece que o que a gente percebe sempre é superficial, que teria algo mais profundo que a gente não alcança, essa verdade plena aí do Platão, né? E se colocar em exemplos no futuro, daí é mais fácil ver que a gente realmente imagina tudo. A psicanálise tem o termo também de fantasia. Eu acho mais simples usar esse termo de imaginação. A fantasia parece uma coisa mais louca ainda, né? Mas dizem que é assim mesmo. Freud dizia que lá no final dos estudos dele, ele foi entender que não tem ser humano que se escape de algum tipo de neurose. Mas voltando então à imaginação, no futuro a gente tem que pensar, imaginar as coisas que vão acontecer. Desde qual é que vai ser minha programação semanal, desde coisas muito práticas, mas a gente tem que imaginar. Isso vai ou não acontecer, mais ou menos parecido com o que a gente está planejando. Mas todo tipo de planejamento é uma imaginação. Daí dá asas à imaginação, né? Porque daí, dependendo do teu grau de loucura e, sei lá, de interpretação das coisas da vida, tu pode imaginar se tu vai chegar vivo até o final do dia, como tu pode imaginar que tu vai viver 150 anos. Claro, tudo que é muito mais distante no tempo, a tendência é a gente errar mais, mas tudo pode acontecer, né? Porque é futuro. Não aconteceu ainda. E daí que vem um monte de pensamentos, de orientações, né? Você é o que você pensa. Esse negócio de programação mental, ou como é que é aquele negócio lá, a lei da atração. Porque, claro, no momento que tu consegue acertar a sincronia daquilo que tu vai pensando para ti, tu vai agindo para
para atingir aquilo lá, as coisas vão se realizando, né? Mas o que eu quero me referir é que está tudo no campo da imaginação, enquanto não é realidade. E os acontecimentos vão vindo e pode acontecer da gente acertar e daí a expectativa ficar perto da realidade, e isso pode ser uma coisa boa ou não, né? Se o evento for ruim e a gente esperava um evento ruim, a gente está dentro da expectativa. Se a gente esperava uma coisa boa e se frustrou porque foi o contrário, daí, à medida que essas coisas vão acontecendo, a gente vai, tipo, formando uma casca e uma defesa em relação a esses eventos e vai tomando, assim, vai, tipo, formando a nossa personalidade, assim. Então, sempre está relacionada essa imaginação ou essa ilusão que é a vida, né? Da gente pensar uma coisa e acontecer outra, tanto para o bem quanto para o mal, porque sempre que vem uma frustração de acordo com alguma coisa que a gente esperava de boa e não foi, né? E não veio. Assim como a surpresa das coisas boas. Então, tudo vale, não tem uma forma certa de pensar. Só que, claro, também se for de repente pensar assim e viver estritamente de acordo com os acontecimentos, ter uma vida baseada na rotina, no trabalho, no que está realmente acontecendo, sem imaginar muita coisa, talvez também não tenha muita graça, vai saber. E eu acho que até é impossível, por mais que se tente ser realista, a gente cai, por causa dessa nossa subjetividade aí, a gente cai em toda essa questão aí, existencial aí que ninguém explica. Bom, para variar, confuso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijos mil.